Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando vídeos sobre introdução à filosofia. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, entre na nossa playlist, tá? Então vamos hoje falar sobre os campos de pesquisa da filosofia, né? Os campos de análise e reflexão que a filosofia tem. Então, todos os campos de pensamento e de atividades têm suas respectivas filosofias. Então nós temos aí uma filosofia da biologia, filosofia da educação, filosofia da sociologia, filosofia da medicina, filosofia da história, filosofia do direito, filosofia da ciência, filosofia da religião. Esses campos são disciplina ou ciências, né, onde encontramos os pontos de partida para o estudo dos problemas da filosofia, né, são os campos de estudo. Alguns deles são disciplinas particulares, independentes, sistematizadas, e outras, porém, não são, né. Considerando, entretanto, os 6 sistemas que foram sistematizados por grandes pensadores no decorrer da história da filosofia, a gente vai trabalhar o primeiro campo de estudo da filosofia, o primeiro campo de análise, de reflexão, crítica do saber que a filosofia tem, né? Então, a metafísica. A metafísica, como definição, né, refere-se às considerações, especulações concernentes à entidade, à agência, causa não material. Aborda assunto como Deus, aborda assunto como a alma, o livre-arbítrio, o destino, a liberdade, a mortalidade, o problema do mal. Sendo a metafísica o campo onde procuramos ir além das nossas experiências físicas e conhecimento científico. Sendo a metafísica a doutrina da essência das coisas. Então, dentro da etimologia, metafísica significa ir além, né? Não, metafísica significa após ou além, o que transcende ao mundo fenomenal, ao mundo físico, ao mundo material, né? Então, metafísica significa tudo aquilo que vai ou está além das nossas experiências físicas, materiais, fenomenais e etc, né? Então, o que está acima do mundo material, né, como entidade, está Deus, está a alma, está o livre-arbítrio. É o que Kant lá na frente vai dizer o seguinte, fazer separação entre a questão do mundo nominal, esse mundo nominal para Immanuel Kant, que vai vir na segunda metade do século XVIII, entrando no século XIX, ele vai dizer, existe o mundo nominal, que é o mundo metafísico, é o mundo espiritual, é o mundo das essências, é o mundo que não pode ser conhecido, esse mundo espiritual não pode ser conhecido, observado, experimentado dentro dos postulados da ciência. Mas no mundo nominal, que esse mundo espiritual pode ser pensado, né? Pode ser pensado. Então ele vai analisar aquilo que a gente conhecimento, né? As formas de conhecimento que é científico e as formas de pensar que é racional. Então, nesse mundo nominal que transcende, que vai além desse mundo físico, Kant fala que ele não pode ser conhecido, ele só pode ser pensado pelo uso da razão. Mas também a questão, ele coloca outro mundo, o mundo fenomenal. A palavra fenômeno foi inventada, foi criada, foi cunhada por Platão, né? Que significa o que está perto, o que está ao nosso redor, que é o mundo físico, né? É o mundo físico. Então, ele transcende a questão, ele faz a separação entre aquilo que se pode pensar e entre aquilo que se pode conhecer. O que se pode conhecer é científico, a metafísica não faz parte do conhecimento. Mas aquilo que pode ser pensado e analisar de forma racional nesse mundo nominal é metafísica, porque transcende e vai além do mundo físico ao qual vivemos. Ela estuda as essências das coisas, como as coisas se dão nas entidades espirituais. Então nós temos também outro campo de estudo, que é a chamada gnoseologia. É a disciplina que estuda o conhecimento em sua natureza, origem, limites, possibilidade, métodos, objetos e objetivos, né? Sendo ela chamada teoria do conhecimento, a gnoseologia. Gnose vem a palavra conhecimento. Então, estuda os conhecimentos de formas gerais, igualmente dentro da epistemologia, né? A teoria do conhecimento humano, sua origem, a natureza, etc. Outro campo de estudo que a filosofia tem é a lógica. A lógica é um sistema que aborda os princípios do raciocínio, sua capacidade, seus erros, suas maneiras exatas de expressar. Trata de uma ciência normativa que investiga os princípios do raciocínio válido, né? E das inferências corretas, que seja partindo da lógica dedutiva, que seja da indutiva. Então, a lógica em si é um método do pensamento correto. Então,
tem que ter uma lógica, né, na nossa vida. Então pensar logicamente, racionalmente, analisar as coisas, investigar de forma racional, isso é um campo também da filosofia. Outro campo da filosofia de estudo, de pensamento, é a política. Esse vocábulo vem do grego polis, significa cidade-estado, né? A política procura determinar a conduta ideal do Estado pelo que seria uma ética social. Ela procura definir quais são o caráter, a natureza do Estado, da sociedade, alvo do governo. Trata-se do Estado do governo ideal. O Estado do governo ideal. Então, nós temos obras dentro da política, a Politeia de Aristóteles, a Ética de Como de Aristóteles. Nós temos a Politeia também, a política também voltada dentro da República, né? Da República, que é a tradução mais latina de Cícero, das obras de Platão, que também ele trata sobre política, do Estado ideal, do Estado que a sociedade tem que viver, né? Então a questão da política, ela trata da cidade-estado. Atenas era uma cidade-estado, uma cidade-estado que tinha autonomia política, autonomia econômica, autonomia social, autonomia psicológica, autonomia em todos os sentidos. Então, a política como essa arte do bem comum. Quem é o político? É o cidadão da polis, é aquele que vai discutir na polis, aquele que vai discutir na ágora, na praça pública, os ideais, o planejamento, todos os conjuntos, né, anual acerca do caminho que a sociedade tem que ter. Então, é um dos campos da ciência. Então temos que definir também o que é política, né? Política é a arte do bem comum, é o todo, né? Não é a palavra, nós temos que definir. Política é a arte do bem comum e politicagem significa a banalidade que está acontecendo hoje na nossa sociedade, no mundo, é a corrupção. Outro campo de estudo é a ética, né? A ética é a investigação no campo da conduta ideal, bem como sobre as regras, teorias que o governo. O termo ética vem do grego ethos, que significa, ética significa o quê? Costume, regra, caráter, na prática. É a conduta ideal e reta esperada de cada indivíduo. Então, é um dos campos de estudo da filosofia. Então nós temos ética e moral, né? A ética é uma teoria, é um campo de estudo da filosofia. A moral é a prática dos conceitos de regra, de comportamento e etc. Outra questão importante que também tem como campo de estudo da filosofia, né, como objeto de estudo, como campo de estudo, é a estética. A estética emprega para designar a filosofia das belas artes, a música. Na estética tem a cultura, a escultura. Define qual seja o propósito ideal orientado às artes, apresentada a descrição da atividade que aponta para o certo e o errado. Isso é a apreciação da arte como campo de estudo da filosofia, né? Então, nós temos também principais problemas de estudo pela filosofia. Esse problema tem sido estudado e pesquisado desde os mais antigos filósofos até o nosso dia, sem ter alcançado a solução. Pelo contrário, demonstrando a experiência secular, o problema constitui um escopo, né? Nós temos aí o problema do conhecimento, né? O problema do conhecimento. Já eu quero falar sobre o racionalismo. É um dos problemas do conhecimento. Porque a filosofia grega ela é racionalista, Platão era racionalista. Então, dentro do racionalismo, o que é o racionalismo? É o racionalismo, né? A origem do conhecimento se encontra na razão. A fonte do conhecimento do racionalismo é a razão, né? Então o empirismo, a fonte do conhecimento dentro da experiência, dentro do conhecimento, dentro do empirismo é a experiência. Então o empirismo, o conhecimento tem origem na experiência. O racionalismo, a origem do conhecimento se encontra na razão. O dogmatismo, toda doutrina que professa a capacidade do homem de atingir a certeza absoluta de forma autoritária e indiscutível, né? Então é o dogmatismo. O pragmatismo também dentro da filosofia é a crença de que a mente humana só pode alcançar aquilo que é útil e que é prático. O ceticismo é a doutrina segundo a qual a mente humana nada pode conhecer com certeza, né? Problema cosmológico, o idealismo da filosofia. Platão era idealista, Aristóteles era realista. O idealismo, a realidade suprema é de natureza mais espiritual do que física, mais mental do que material. Parmênides dizia, né, o Parmênides, filósofo pré-socrático, Eliata, disse: o que não pode ser pensado não pode ser real, né? Schopenhauer, no século XX, disse, né, o mundo é minha ideia, né? Isso é a questão do idealismo. O realismo diz que a matéria é a realidade suprema, afirma que o universo e a criação das nossas ações são de base real. Então, dentro do idealismo, o idealismo defende, né, do idealismo diz sobre a imortalidade da alma. O realismo diz sobre a imortalidade da alma. Para Platão, a alma é imortal, porque ele é idealista. Para Aristóteles, que é realista, vê esse mundo material e etc., ele fala da mortalidade da alma. E problema moral, temos o determinismo.
A crença de que o homem só faz aquilo que já está pré-determinado. Autodeterminismo é a crença de que nossas ações são determinadas por nós mesmos na base do seu valor e das nossas finalidades. Indeterminismo é a crença de que nossos atos são completos, independentes de influências internas e externas. Problema teológico que temos também dentro do campo da filosofia. Problema do mal, a existência do mal no mundo. Esse assunto pertence tanto à filosofia quanto à religião. Daí a diferença entre a teologia natural racional e a teologia propriamente dita, baseada na revelação de Deus ao homem. Outro nome da teologia racional é a teodiceia, a justificação da providência de Deus em face do problema do mal, a existência do mal no mundo. A teodiceia busca justificar Deus, dizendo que Deus não é o autor do mal e etc. As evidências da existência de Deus, né? A gente pode até trabalhar e pensar a questão de São Tomás de Aquino, que bastante pensou, né, sobre a questão da existência de Deus. Tem uma citação muito importante de São Tomás de Aquino, né, que ele argumentou sobre o princípio do ser necessário. Eu sei. Segundo ele, a existência de Deus pode ser provada pela própria necessidade da sua existência. Deus é absolutamente necessário. Sem ele, nada seria possível. O filósofo francês Voltaire disse, apesar de seu ceticismo, disse, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Uma evidência de uma moral, né? Argumento metafísico. A existência do universo nos leva a buscar a sua causa primeira. Argumento cosmológico. Esse argumento procura mostrar que o universo é efeito de uma causa primeira. Isso pode ser naturalmente entendendo que todo efeito tem uma causa. Argumento teológico, teleológico. O universo, com certeza, é existente do arquiteto capaz de criar todas as coisas com um propósito, né? Argumento moral. O homem olha para si mesmo e vê que ele tem uma natureza semelhante ao divino. A existência da lei moral, que aprova e desaprova as ações, prova a existência de um Deus, né? Um argumento moral que Kant muito defende isso. Argumento antropológico. Esse argumento diz que o fato do homem possuir natureza moral, religiosa, social, política, tudo isso indica a existência de um ser supremo por excelência. A relação entre Deus e o universo é explicada de maneira racional pela doutrina da criação e da providência. Deus é imanente e transcendente. Deus, ele tanto transcende como também imanente no nosso momento de vida, né? Principais períodos da história da filosofia. Principais períodos da história da filosofia é o próximo vídeo que eu vou gravar e falar de